Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra para falarmos da China desta vez. Já abordámos um pouco a questão da China quando o embaixador falou da próxima viagem de Lula da Silva à China, mas antes da viagem de Lula da Silva à China, exatamente neste instante, uma enorme delegação e muito importante, nomeadamente porque vão 6 ministros, o presidente do Banco Central e uma série de outros altos funcionários do governo iraniano. O Irão está na China. Como é que vê, embaixador, esta visita, que aparentemente será a primeira do regime dos Talibã à China, e que importância é que lhe atribui? Eu não o chamaria Talibã, apesar de tudo. Quer dizer, chamaria. Peço perdão, já é Ayatollahs. Mas eh, eh, é um país, o Irão é um país com uma fortíssima ambição, aliás, ancorada numa história, ancorada numa posição geopolítica, etc., e com algumas dificuldades de concretizar essa ambição. E em particular porque se meteu, digamos, num colete de forças em que o Ocidente o colocou, em que o mundo sunita o colocou, e o Irão está sob pressão das Nações Unidas, sob pressão dos Estados Unidos, sob pressão da Europa. Tem mecanismos para tentar sair daí, mas os últimos anos têm sido muito difíceis para o Irão, nomeadamente em termos das sanções e no que isso implicou para o nível de vida das suas populações. O Irão está a tentar encontrar maneiras de fugir a isso. E uma das maneiras, o Irão durante muitos anos tinha como interlocutor importante a Rússia. A Rússia era um interlocutor importante e a Rússia funcionou, de certa maneira, até no plano internacional. Sempre que havia discussões sobre o Irão nas Nações Unidas, a Rússia aparecia com um braço protetor. Mas a Rússia hoje passou, tendo em conta os acontecimentos do último ano, digamos, a um segundo plano, ou um ligeiro segundo plano, tendo em atenção a proeminência da China. E o Irão, que já era um fornecedor extraordinário de petróleo para a China, e temos que perceber que a China é um grande importador de produtos petrolíferos, tendo em atenção a primeira necessidade que tem relativamente ao seu desenvolvimento, e por outro lado, a dependência que tem, porque a China não tem o petróleo suficiente, não tem recursos petrolíferos suficientes, e o Irão é um grande fornecedor da China. E falo de várias maneiras, quer diretamente, quer por via indireta. Há estudos internacionais interessantes sobre isso. O Irão procura encontrar agora aqui na China, neste novo player cada vez mais relevante, uma fuga, digamos, como uma proteção mais do que aquela que tinha na relação que tinha com a Rússia. E, portanto, tendo em atenção que a polarização China-Estados Unidos se vem a acelerar, o Irão percebe que se calhar vale a pena colocar-se, eu não diria numa dependência, porque o Irão tem uma grande dificuldade em criar dependências, mas numa relação privilegiada, uma parceria estratégica, como agora se quer, sempre que algum país quer parecer igual ao outro, diz que faz parcerias estratégicas com os outros. E o Irão faz agora uma parceria estratégica. Há vários setores aí a jogar e há vários setores inclusivamente de interesses chineses no próprio Irão. E isto leva-nos também a uma questão que eu gostava de abordar ainda antes de fecharmos o nosso programa, que é uma questão que foi muito falada e que agora se tem falado menos, que é a questão da nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, muito sinteticamente, é um plano de financiamento por parte da China a 140 países, a ideia era 140 países, no sentido de criar um plano de infraestruturas que no fundo fosse o suporte, infraestruturas, portanto, financiamento de portos, de aeroportos, de pontes, de rodovias, etc., mas que no fundo fosse o suporte para uma economia como era a chinesa, que era uma economia que tinha excesso de produtividade até numa certa altura, de poder utilizá-lo por todo o mundo, funcionando naturalmente como um ponto de influência da própria China. A pandemia, o decréscimo de produção da China e agora a nova situação de dualidade internacional provocada por esta nova Guerra Fria estão a pôr muitos desses projetos em dúvida. E, em particular, muitos dos países nos quais a China tinha investido estão hoje em situação financeira muito grande, muito grave, e estão com grandes dificuldades de pagar à China os empréstimos. E isso torna a China, digamos, a China já está a reciclar vários desses empréstimos. E se calhar vai haver uma reformulação destes projetos.
E, portanto, porque é que, há quem diga que a China nunca desistirá da nova rota da China, porque é um projeto emblemático para o século XXI que Xi Jinping tinha na manga. E mesmo que as coisas continuem a correr mal, diz-se que Xi Jinping e a China estariam dispostos a pagar esse preço, sob o ponto de vista financeiro, para manterem, digamos, o seu papel de provedor de recursos para várias áreas do mundo, tendo em atenção, uma coisa que é hoje é muito clara, é que os Estados Unidos e a Europa não são capazes de ir a jogo dessa maneira. Não estão disponíveis, não há condições internas na própria discussão da opinião pública, das opiniões públicas dos países ocidentais, no sentido de provocarem um movimento de transferência de capitais, particularmente capitais públicos, que são os chineses, embora sejam empresas privadas, mas nós sabemos como é que são as empresas privadas, grandes empresas privadas da China, que são de capitais, em que no fundo há uma dimensão pública. E portanto a China está aí a jogar este processo, é um processo muito interessante e metade desta análise que nós temos que continuar a fazer sobre o futuro da China no quadro internacional, temos que ver esta vertente, nova Rota da Seda, como um instrumento fundamental. Eu lembro sempre que a China enganou-se, se calhar também nesta questão da Ucrânia. Um dos portos em que a nova Rota da Seda tinha um grande apoio era o porto de Mariupol, e nós sabemos hoje onde está o porto de Mariupol. Mas se há alguém, dir-me-á se estarei errado ou não, embaixador, se há um povo que conseguirá manter um plano vivo, mesmo que evidentemente ele ultrapasse provavelmente em muitos anos a época de Xi Jinping, será o chinês, não lhe parece? A China tem os especialistas nas questões de China, que não sou eu, acham que a China teve uma aceleração do tempo. Isto é, normalmente a China tinha muito tempo, tinha décadas, não sei o quê. E os sinais que vêm da China, particularmente Xi Jinping, é que a China está a acelerar nos tempos. Esta questão de Taiwan, viu-se isso, aliás, com a questão de Hong Kong. Viu-se agora com a questão de Taiwan, porque havia uns números, havia as datas que havia 2045, não sei o quê. Está tudo a acelerar-se muito. Mas a China tem tempo, sempre se disse, a China tem tempo. E no plano internacional, provavelmente até porque não tem alternativa, relativamente a estes investimentos que fez, prefere que este seu proselitismo, que não é ideológico, contrariamente ao que era anteriormente o soviético, durante a outra Guerra Fria, ou mesmo o próprio chinês, durante aquele tempo em que funcionou em determinados mercados, a China tem tempo. E se o Ocidente não tem recursos para investir nesses países, o capital não tem cara, o capital não tem, o dinheiro que ali está, que são fundos internacionais, se os países precisarem da China para viver e para terem soluções, estão nas mãos da China. E os Estados Unidos sabem isso, e a Europa Claro. sabe isso, mas não está ainda hoje na política externa dos Estados Unidos nem da Europa qualquer tipo de alternativa em matéria de política de ajuda ao desenvolvimento que possa comparar-se com aquilo com que a China está a marcar a sua ambição. Claro. Permita-me, antes de fecharmos o programa, embaixador, que lhe faça uma pergunta que tem ainda a ver com o tema de que falou anteriormente, que é o seguinte: o Irão aparentemente está interessado em entrar nos BRICS e procura o apoio chinês nesta visita, já tem aparentemente o apoio da Rússia. Se eventualmente esta entrada se vier a processar, digamos que é uma nova página da posição do Irão no quadro internacional. Os BRICS, António, são os G7 do outro lado. Certo. E os BRICS até agora tinham poucos países, portanto, tinha o Brasil, tinha a Rússia, tinha a Índia e tinha a China. E a África do O Sul. S no fim, que é South Africa. E, portanto, se este grupo vier a alargar-se, o que é que isto significará? Significará que nesta polarização mundial, nesta nova Guerra Fria mundial, nós teremos um grupo dos países ocidentais, democracias liberais, e do outro lado temos, digamos, autocracias iliberais, se isto não é um pleonasmo, juntas. É a China quem vai competir o papel de líder nesta matéria. Claro. E veremos se haverá vontade de trabalhar em conjunto. O Brasil tem aqui uma difícil decisão. De que lado ficar? É que de lado ficar, é que aqui não se pode ficar em cima do muro. E isso é muito complicado, vai ser muito complicado para o Brasil, porque o Brasil, particularmente com as suas ambições para o Conselho de Segurança, etc., porque o Brasil quer ser durante muito tempo o norte do sul,
e, de certa maneira, tem vindo a manter-se como o sul do norte. Certo. E, portanto, não sei em que medida é que o Brasil conseguirá esta ambiguidade e gerir esta ambiguidade de maneira a que os americanos e os europeus não se irritem. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continua a acompanhar-nos no podcast do programa e nos sites do Jornal Económico. Até para a semana.